Nesse vídeo eu quero te guiar a expressar quem Deus te chamou para ser. Oiê, muito bem-vindo. Para quem não me conhece, meu nome é Suzy. Esse é o quarto ciclo da nossa jornada 365 dias para transformar vidas. E a gente está no ciclo sobre identidade, propósito, chamado. Então eu quero começar dizendo que não são coisas separadas, são coisas que fazem parte do mesmo processo, porém são momentos diferentes que a gente usa cada uma dessas etapas. Então no ciclo 3 a gente falou sobre identidade, no ciclo 4, no primeiro episódio a gente falou sobre propósito e hoje a gente vai conversar sobre chamado. E há uma confusão do chamado, assim como há também no propósito, que algumas pessoas acreditam que seja uma profissão, e eu vim te dizer que não é bem isso. E há uma pressão, sabe, para descobrir logo o que é o meu chamado, o que eu vim fazer aqui, o que Deus está me chamando para fazer. Há comparações com o chamado também de outras pessoas, então é sobre isso que a gente veio conversar. Só para te relembrar a base do que é os três. Para quem ainda não assistiu os outros vídeos, eu recomendo voltar depois para assistir, mas só recapitulando, tá? Identidade é quem você é em Deus. Propósito é por que você existe e o chamado é como isso se expressa na vida. Então, o chamado não cria a identidade, ele revela a sua identidade. Muita gente acha que chamado é algo grande, visível, imediato, sabe assim? Há uma expectativa de uma voz audível onde Deus vai surgir para você e vai falar: Suzy, eu quero que você faça assim, 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 assado. O seu chamado da vez agora é isso, 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 dá as coordenadas e tudo mais. Mas nós sabemos que não é bem assim que funciona. Há vários memes, né? Bem engraçadinhos também sobre isso. Que muitas vezes Deus apenas ele te dá uma frase, um comando e você apenas tem que obedecer. Então há uma frustração, sabe? Quando nada parece claro. Eu sei disso porque recentemente eu tive essa confusão também. Eu tive que até fazer vários propósitos de jejum e de oração para poder entender ao certo se aquilo que estava no meu coração era meu mesmo, era da minha carne, ou se vinha de Deus. Então, essa jornada mesmo que a gente está fazendo aqui veio algo que surgiu do meu coração e depois eu fui confirmar com Deus. E claro que na Bíblia diz sobre isso, né? Sobre ide e pregai o evangelho. Então, nada mais é que é um compromisso de todo cristão, digamos assim. Você se converteu, então o seu propósito, o seu chamado está ligado a servir. Lembra que a gente conversou sobre isso? É o propósito, né? E o chamado é o como. Então, como você vai servir? Então, se um dos propósitos principais do cristianismo é a evangelização, é pregar o evangelho, o chamado é o como você vai fazer isso. E você pode fazer de diversas formas. Você pode estar usando as redes sociais, você pode estar usando o YouTube, você pode estar usando a sua própria comunicação no seu serviço. Lembra que a gente conversou sobre que cristão é um lifestyle, né? É um estilo de vida, ser cristão é um estilo de vida. Então, o chamado, às vezes, não é algo muito extraordinário, não é algo muito, assim, impactante, algo específico. Às vezes é apenas você viver o seu dia a dia e levando a palavra do Senhor, vivendo a vida com o propósito dele, nele. Lembra que eu te falei para vocês que o meu versículo-chave é Romanos 11:36? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém? Então eu me enraizo muito nesse versículo, porque ele para mim é a chave, ele para mim é a minha bússola que me guia. Então, se eu vou criar um conteúdo aqui na internet, eu vou me perguntar, né, sobre o propósito. Por quê? O porquê é porque é dele, é por ele. Para quem? Para ele. Então, tudo que a gente vai fazer, independente de como a gente vai, independente do que a gente vai fazer, o como e o para quem é para ele. Então, o como você vai glorificar ele em todos os momentos da sua vida. Você vai glorificar ele lavando a louça, limpando casa, cuidando de filho, indo trabalhar. Então, tudo que você faz já é um chamado. Entende que não é algo muito assim extraordinário como a gente acha que é, mas na medida que a gente vai tendo um relacionamento com Deus, a gente vai entendendo qual que é o chamado da vez, qual que é o direcionamento, o que ele quer, para onde ele quer nos levar. A gente vai conversar muito sobre isso também. E o nosso versículo, né, que eu não citei no vídeo anterior, mas eu cito aqui agora, do ciclo, é o Jeremias 29:11. Lá em Jeremias 29:11 diz assim, ó, na versão NVI diz assim, ó: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor,
planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então já é bíblico, né? É claro que nesse contexto aqui de Jeremias, o que acontece é que lá eles estavam em exílio, em tempo de espera e processo. Então Deus tem planos, mesmo quando não vemos. Tá? Isso já está na Bíblia, já é uma promessa bíblica. Então, a promessa, ela não anula o processo. Tem várias histórias bíblicas também lá, que vamos supor no caso de Abraão. Abraão, Deus não trouxe para ele assim as coordenadas prontas. Ó, Abraão, você vai fazer isso, 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 isso. Abraão, ele deu um comando, digamos assim, ó, sai da tua terra, da sua parentela. E depois, ao longo do processo, ele foi indicando para onde que ele teria que ir e tudo mais. Então, estou citando um exemplo de Abraão, mas tem vários, inclusive no desafio da jornada, eu vou colocar vários exemplos de mulheres na Bíblia que tiveram um chamado de Deus. Então, vocês vão ver que todas elas não tiveram o mapa pronto ali, completo, ó, segue aqui, faz assim, tudo direitinho. Não é assim que funciona com Deus. Deus é misterioso, né? Ele nunca revela o todo. E porque, às vezes, a gente precisa dessa confiança, da obediência, de entregar a Ele e ir seguindo, sabe? É o tal da confiança de você dar um passo e Deus te dá um chão. Então, a gente vai conversar sobre isso também, né? Que Deus não revela o plano por inteiro de uma vez. Ele revela o próximo passo de acordo com o seu processo. Você dá um passo de confiança, Deus vai te revelando mais um pouquinho. Então, como eu disse para vocês, né, na direção semanal aplicada ao chamado, a gente vai conversar sobre as mulheres e também é algo que a gente já conversou sobre como ouvir a voz de Deus, né? Porque para a gente poder ouvir, para a gente poder saber qual é o chamado, começa na escuta. Então, lembra que lá nos outros episódios a gente conversou, a gente falou sobre, no primeiro episódio do ciclo, se eu não me engano, foi como ouvir a voz de Deus. Então, ali também já é um guia para você, se você ainda não assistiu, volta, porque aqui é uma jornada completa. Então, cada assunto que eu abordo aqui, ele conecta um no outro. Então, se você não souber como escutar a voz de Deus, assista o primeiro vídeo, que tem várias dicas que eu te dou. Então, a gente começa por aí. Vamos começar com criando relacionamento, ouvindo a voz dele, observar também os seus dons, a sua inclinação. Por exemplo, eu já percebi que eu tenho esse dom, eu não digo dom, gente, porque eu adquiri, porque eu não era muito boa nisso aqui que eu tô fazendo, não. Eu ainda não me considero 100% boa, né? A gente nunca tá 100% preparado. Então, esse é o legal. Eu comecei a adquirir um pouquinho mais de habilidade a partir do momento que eu simplesmente liguei a câmera e comecei a gravar vídeos aqui no YouTube. Inclusive, gente, já faz 3 anos que eu tô no canal. E eu queria muito ter feito um vlog, né, em comemoração, porque foi assim que eu comecei. Eu comecei simplesmente sem muito propósito, né? No sentido assim, vou ligar a câmera, vou compartilhar meu dia a dia e vamos ver quem vai dar. Então, muitas vezes a gente começa meio perdida mesmo. Até a gente conseguir ter um direcionamento, ter uma ideia melhor, no meio do processo a gente vai se desenvolvendo isso. Então, o que a gente precisa fazer é começar, sabe? E a gente entendendo também nossas dores, o autoconhecimento, gente, ele é libertador por causa disso. Porque, por exemplo, quando eu comecei a aplicar o autoconhecimento na minha vida, eu fui entendendo que alguns processos da fotografia, por exemplo, eu não estava disposta a fazer. Então, para chegar no patamar que eu queria chegar, eu descobri que eu teria que passar por algumas coisas que eu não estava disposta, que eu não estava apta para fazer. Até porque também eu senti um novo propósito ali na minha vida, um novo chamado, porque eu tive uma conversão, né? A minha conversão me levou também a ver tudo que eu fazia de outro ângulo, de outra forma, sabe? Então, quando a fotografia começou a me incomodar, que é isso que eu queria falar com vocês também, quando você está desviada do seu propósito, desviada do que Deus está te chamando naquele momento para fazer, não há paz. Sabe, você sente um incômodo. À medida que você vai entendendo, você vai conseguir. Eu considero, gente, uma pessoa muito sensível nessas partes, sabia? Porque na minha vida inteira, eu sempre senti guiada, sabe? Antes eu chamava de intuição, hoje eu chamo de Espírito Santo. Então é só você sintonizar ali mesmo, a entender, observando mesmo, fazer sempre uma autoanálise ali do que você está sentindo, de como as coisas estão indo, se estão fluindo, se as portas estão abrindo ou fechando, quais são a sua personalidade, o seu temperamento, a sua forma de viver e enxergar o mundo, sabe? Isso também é importante você conhecer, porque os dons que você tem, gente, é dado por Deus. Então, um dia a gente vai conversar também sobre dons e vai te clarear também ainda mais sobre essa parte na vida. Então, como eu disse para vocês, a direção aplicada ao chamado, né, descoberto, e depois você vai na obediência. Então, o chamado se constrói com pequenos sims. Por exemplo,
Quando eu senti que estava na hora de fazer esse propósito com vocês de jornada, né, de compartilhar o que eu estou adquirindo de conhecimento, foi assim, eu estava no meio de um devocional e eu senti que eu não podia guardar aquilo lá pra mim. E teve uma vez também que eu lembro certinho, gente, como se fosse ontem, eu estava sentada aqui nessa mesa, lendo Isaías. Gente, quando Deus te chama, não é audível não, tá? Pelo menos pra mim não foi. Não foi algo simplesmente uma voz que diz, olha, faz isso aqui. Não foi assim. Foi um calor, um amor tão grande que eu senti ali, que foi tão forte que eu pensei assim, eu preciso passar isso pra frente. Então, todas as vezes que eu vou gravar vídeo e falar sobre Deus, é um chamado mesmo, assim, que chama, que queima. Eu não consigo guardar isso pra mim. Todas as vezes que eu tô fazendo devocional, eu lembro de vocês aqui do canal. Toda vez que eu tô fazendo um estudo bíblico, eu lembro de vocês, que eu falo assim, cara, eu preciso passar isso pra frente. As pessoas precisam conhecer esse Deus. Então, a gente precisa começar com apenas na obediência, dizer sim. Sim pra Deus, sim pra Jesus. Lembra? A gente fez também uma sequência de vídeos falando sobre o sim. O que acontece quando você fala sim pra Jesus? Entende que tudo isso que a gente está desenvolvendo nessa jornada se conecta, uma coisa auxilia a outra nessa jornada, então é muito bom esse processo que a gente está vivendo juntos, estou muito feliz e eu estou usando esses argumentos da jornada para dizer para vocês como que foi para mim, para que vocês possam analisar do lado daí para como pode estar surgindo para vocês, porque às vezes vocês estão esperando algo muito extraordinário e não vai ser algo muito assim, sabe? Às vezes é só você ter uma sensibilidade maior para entender qual é o seu momento da vez, o que você está sentindo nos seus atos, no seu cotidiano, na hora que você vai estudar, na hora que você vai fazer devocional, na hora que você está em silêncio, na hora que você está lendo uma paisagem, na hora que você está observando algo. Às vezes é no cotidiano de forma sutil que o pedido, né, o chamado de Deus aparece. Então, é fazer o que está diante de você. Como eu disse para vocês, às vezes o teu chamado é algo simples. Simplesmente você praticar o ministério na sua família. É você guiar os teus filhos para um bom caminho, é ler a palavra para os seus filhos, é ser gentil, é ser amável, é ter aqueles atributos, tudo que a gente conversou sobre como a gente se transforma quando a gente diz sim para Jesus. Então, é fidelidade no simples, sabe? E é obedecer mesmo sem entender tudo. Como eu disse para vocês, na dúvida, vai lá, faz e espera. E espera para ver como que vai ser, sabe? A espera não é estar parada, a espera é continuar alinhada. Então, Deus trabalha no invisível. Deus trabalha no simples, como eu disse para vocês, como foi comigo. A maturidade antes da expressão. Se enraiza a sua identidade, que a gente já conversou sobre isso. Ela é fortalecida. E lembra que eu falei para vocês que foi no momento que eu estava estudando que me veio essa vontade de querer passar para frente? Então, às vezes, é num momento simples que você vai sentir o teu chamado da vez. E aí é só você agir, né? Tomar ação. Porque ação sem identidade, ela vira ativismo, sabe? E ação com identidade vira propósito e movimento. Então, não sei, Suzy, qual que é o meu chamado da vez. Vai testando, vai trabalhando, vai agindo, vai fazendo, vai orando, vai esperando. E aí vai surgir. Você vai surgir esse sentimento tão forte que vai ser praticamente impossível você ignorar. Deus muitas vezes ele é persistente. Lembra da história de Jonas? Lê a história de Jonas pra vocês verem. Deus, quando ele tem um propósito na sua vida, ele é persistente. Aí a questão é, Jonas, Sansão, ele tem um propósito. E o propósito dele não vai ser cumprido. Agora, pode ser cumprido na dor ou no amor. Você escolhe. Se você quiser ir pelo amor, você obedece. Obedece o chamado, testa pra ver, ora, vai fazendo, pede sinais. É igual aconteceu com o Gideão. Na dúvida, pede vários sinais. Então, só simplesmente faça alguma coisa, peça sinal, faça oração. E chamado não é só o que você faz. A gente conversou sobre isso também no episódio anterior, que a gente falou sobre propósito, né? Que seu chamado não se resume a uma função, assim também como propósito. Não é uma função, não é um cargo, não é uma profissão. Sabe? O chamado tem mais a ver com caráter, tem mais a ver com a forma de amar. Lembra que a gente falei pra vocês que é o estilo de vida? Então, é a forma como você serve, é como você responde às pessoas. Chamado é a expressão de quem você se tornou. A gente falou muito sobre isso também no ciclo das pessoas que dizem sim para Jesus, né? Então, recomendo muito você dar uma olhada aí para trás dos episódios anteriores, que vão conectar muito a esse ciclo que a gente está vivendo agora. Falando em jornada, a jornada não é sobre descobrir tudo na hora. É sobre caminhar com Deus um dia de cada vez. Lembra que eu falei isso para vocês nos primeiros episódios? Eu falei isso para vocês, né?
Não dá pra gente pular, pra gente ir lá no último episódio da jornada, que nem existe ainda, que Deus está escrevendo ainda pra gente, e querer pular a etapa. Não tem como, impossível. Então, esses desafios diários que eu passo para vocês fazerem, ele faz parte desse processo. E é um processo contínuo. Então, sem pressa, sem comparação, você vai fazendo com calma. Tá muito lindo o planner dessa semana. Vai te ajudar, se caso você ainda não tenha alinhado esses 3 aspectos. A cada jornada que a gente vai vivendo aqui vai ao longo da caminhada mesmo, sabe? Não só essa jornada do 365 que a gente está vivendo aqui, mas a jornada da sua vida. Você vai se alinhando à vontade de Deus, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu não costumo pedir, mas essa jornada, ela nasceu de um lugar, como eu disse pra vocês, de coração, de algo genuíno, que eu resolvi apenas obedecer ao chamado. O propósito da jornada, gente, não é que fique só pra mim, só pra minha irmã. Inclusive, Rose, um beijo. Eu sei que você está acompanhando cada etapa de jornada. Eu fico muito orgulhosa de você quando você me manda foto, quando você vai compartilhando comigo como que está sendo. Então, não é uma jornada de dupla, mas é uma jornada de mais e mais pessoas. Então, entende que quando eu venho aqui e planto a sementinha para você, e a sua sementinha foi plantada, tá aí crescendo, dando frutos, agora a sua missão é levar esse fruto para outras pessoas, é levar essa sementinha para que novos frutos sejam frutificados. A gente expande o reino dessa forma. Então, a cada vídeo que eu posto aqui é uma sementinha plantada. Então, a cada compartilhamento que você leva esse vídeo para uma pessoa que precisa alinhar esses aspectos, que precisa viver essa jornada com a gente, você vai estar expandindo o reino também. Então, eu não tinha o costume de pedir, mas eu vou passar a pedir para vocês, porque não é mais sobre só eu, não é só sobre você, é sobre a expansão do reino, é sobre o reino de Deus. Então, saiba que se você não tem ainda a coragem ou o dom de estar aqui à frente no YouTube para compartilhar as boas novas, mas você quer fazer isso de alguma forma, compartilhe os vídeos que você assiste, não só o meu, mas a cada vídeo que te edifica, a cada versículo bíblico que você vê, que te toca, você pode estar passando para frente, você pode estar compartilhando. Então, a gente não pode guardar conhecimento só pra gente, a gente não pode guardar algo que foi edificante só pra gente, a gente tem que transbordar, a gente tem que passar adiante. Então, da mesma forma que eu tô fazendo aqui pra você, se esse vídeo te tocou, se esse vídeo te transformou, se essas sequências de vídeo te transformaram, convida alguém para fazer parte dessa jornada com a gente, para que possa crescer cada vez mais. Confesso para vocês que tem muito vídeo que eu posto aqui e eu falo assim, nossa, isso foi tão transformador para mim, por exemplo, alinhar esses 3 aspectos foi tão transformador para mim que eu fico pensando, meu Deus, isso tem que ser expandido, isso tem que ser falado para várias e várias pessoas. Mas eu entendo que é tudo um processo, há um tempo para todas as coisas, inclusive eu falo disso para vocês também, para que vocês entendam qual é o chamado da vez e qual é o tempo. Tem momentos que são tempos de descansar, tempos de esperar e há tempos de agir. Então a gente tem que pedir muita sabedoria para Deus para entender qual é o nosso tempo e qual é o nosso chamado da vez. Eu sinto que essa jornada que a gente está vivendo juntas aqui é o chamado da vez e eu quero continuar com vocês até o final. A gente está no ciclo 4, a gente vai passar para o ciclo 5 em breve. E vai ser ainda mais transformador, tá? Então eu te peço essa companhia que tá sempre muito especial, você aqui comigo. Então só para encerrar, ó, talvez hoje Deus esteja te pedindo não decidir algo grande. Talvez Ele esteja te pedindo apenas para convidar a confiar no próximo passo. Vive os desafios da semana que eu vou passar aqui para vocês, permanece no processo, assista os próximos conteúdos, tá bom? Que eu tenho certeza que vai ser edificante, vai ser transformador. E sempre, 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 gente, acima de tudo, convide Deus para fazer parte da sua jornada, convide o Espírito Santo para estar com você, peça que Ele te guie, peça que Ele te direcione e peça também que Ele melhore o teu coração, que Ele melhore a terra, para que a terra do seu coração esteja mais fértil para receber as sementes. Peça um coração obediente para Deus, peça olhos para que você possa ver o que você ainda não vê, peça clareza para Ele. A clareza, ela traz também a direção do propósito, traz a direção do chamado. Se enraiza também na palavra para que você possa descobrir sua verdadeira identidade. E assim você vai alinhar os 3 de forma fluida, de forma com paz. Entende que quando tem a direção de Deus, as coisas tendem a fluir. Quando não é de Deus, você não sente paz. Então a dúvida, o medo, não é Deus que planta na sua cabeça. É o outro lado, tá? Isso não faz parte de Deus. Deus está te convidando para ser forte, corajosa e enfrentar, dando o primeiro passo, confiando, sabendo que Deus vai te dar o chão.
tá bom? Beijo, fique com Deus e eu te vejo no próximo. Não deixe de fazer o desafio, tá? Tá sempre na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Fui!